Boa noite, caros vestibulandos. Estamos aqui de volta. Mais uma aula do professor Luiz Carlos, que tem o apoio da Drogaria Amadeus, Instituto Brasil e da Câmara dos Vereadores no mandato do nosso professor Luiz Carlos. Estou aqui com o professor Rodrigo, ele está aqui ao meu lado. Hoje a gente vai fazer algumas questõezinhas de matemática, assuntos importantes para esse vestibular. Você tem que estar atento às suas questões. Vamos à primeira questão na telinha. Bom, observe o gráfico a seguir. Então, olha, tem um gráfico aí na sua tela, o aluno está vendo que é um gráfico de uma função trigonométrica. Funções trigonométricas são funções que são periódicas. Olha, como você está vendo aí, ó, é uma função que... O que é uma função periódica? É uma função que se repete num intervalo, num dado intervalo. Então, ó, eu estou vendo que esse gráfico, ele é infinito, né? Está representado somente uma parte dele. Então, eu noto que ele vem aqui, ó, sobe até o valor 2, seu valor máximo. Depois o gráfico aqui desce, passa pelo zero, vai até o menos 2, seu valor mínimo. E assim vai, ó, ele vai se repetindo esse ciclo, tá? E em trigonometria a gente chama isso de período. Então, eu já estou vendo aqui no gráfico que ele cumpre um ciclo, cumpre um período, num intervalo de quanto? Ó, você está vendo aí na sua telinha, eu estou destacando, no intervalo de π radianos, ok? Qual das funções representa o gráfico? Então, ó, letra A, letra B, letra C e letra D. Nós temos 4 funções trigonométricas. Bom, vestibulando, você tem que estar atento às questões que envolvem gráfico. Todo ano cai uma questãozinha de gráfico, seja de função do primeiro grau, seja de função do segundo grau, trigonometria também. Então, fique atento, são questões simples e você tem que aprender a leitura de um gráfico. É muito simples. Em trigonometria, a gente vai dar ênfase ao quê? A amplitude do gráfico, que a gente também chama de imagem, tá? Vamos dar ênfase também ao período do gráfico, que é aquele que eu falei, o ponto que o gráfico se repete, tudo bem? Temos aí de novo o gráfico na sua tela. Agora nós vamos analisar alternativa por alternativa, qual delas corresponde a esse gráfico. Então eu tenho a letra A aí, menos 2 vezes o cosseno de x. Nessa questão é o período que vai definir a questão. Eu estou vendo que aqui eu tenho menos 2 multiplicando o cosseno. Esse número aqui que está multiplicando o cosseno, ele vai definir exatamente a amplitude do gráfico. Então esse gráfico está variando, ó, a imagem dele, ó, de menos 2 a 2. Como eu tenho aqui, ó, multiplicando por 2, tudo bem, está ok. Agora eu tenho cosseno de x, menos 2 vezes o cosseno de x. Se eu tenho menos 2 vezes o cosseno de x, eu estou vendo que aqui, ó, multiplicando o ângulo x, eu não tenho nenhum número. Quer dizer, tenho o número 1. 1 vezes x. Se eu tenho o número 1 multiplicando, e eu estou me lembrando que o período da função cosseno é 2π, então eu tenho que o quê? Essa função, menos 2 cosseno de x, não corresponde a esse gráfico. Pelo motivo, qual motivo? O motivo do período. O período aqui dessa função é 2π, ok? Alternativa B, 2 vezes o seno de x. A amplitude está ok, 2 vezes, de menos 2 a 2. Agora, novamente, o período não está batendo. Quer dizer, para você calcular o período de uma função seno ou função cosseno, o que é que você pode fazer? O período será calculado como 2π sobre o número que está multiplicando o x. Que está multiplicando aquele ângulozinho que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então, lembre-se disso. Para calcular o período de uma função seno ou de uma função cosseno, você vai fazer o quê? 2π sobre o número que está multiplicando o x. Então, olha, seguindo a nossa dica, aqui eu tenho 1 novamente. 2π sobre 1 vai dar 2π. Como o período eu estou vendo que é π, essa alternativa B está descartada. Olha o que é que eu tenho agora. 2 vezes a alternativa C, 2 vezes o seno de x sobre 2. Agora, quem é que está multiplicando x, Ronaldo? Não tem ninguém? Tem. Quando eu tenho x sobre 2, é como se tivesse 1/2 vezes x. Ok? Se eu tenho 1/2 vezes x, novamente o período não será π. Por quê? Quando eu tenho um número dividido por uma fração, no caso 2π sobre 1/2, o que é que a gente prontamente pode fazer?
2π, copia quem está em cima no numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então eu tenho 2π vezes 2, ou seja, o período passa a ser 4π, ok? Então, essa alternativa C, que tem seno de x sobre 2, o período desse gráfico, é 4π. Não corresponde ao nosso gráfico, cujo período é o quê? O período é π. Alternativa D, essa sim é a resposta correta. Eu tenho 2 que multiplica a função seno, então quer dizer que a imagem vai de menos 2 a 2. Lembrando que a função seno e a função cosseno, o período original dela, eu posso dizer, se eu tiver uma função seno pura, não tiver nenhum número multiplicando, nenhum número somando ou subtraindo, o período de uma função seno e de uma função cosseno varia de menos 1 a 1. Então, se você tiver uma função seno, o período dela está variando de menos 1 a 1, valor mínimo e valor máximo. Como eu tenho 2 vezes a função seno, então o período foi multiplicado por 2, o período dobrou. Então o período agora é de menos 2 a 2, que é a sua amplitude, a amplitude do gráfico. E aqui eu tenho, olha, 2 vezes o ângulo x, então seno de 2x. Aplicando a nossa fórmula, 2π sobre 2, eu tenho quem? Eu tenho exatamente π, que corresponde ao período, ok?